Olá, todos bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o nosso evangelho, para fazer as nossas reflexões. Mas, primeiramente, vamos começar com uma prece, rogando ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, o meigo Rabi da Galileia, que possa nos envolver em luz, em paz e harmonia, que Ele se faça presente em nossas casas, trazendo paz, trazendo prosperidade, e que possamos fortalecer a fé em nosso Senhor Jesus. Nós cumprimentamos também toda a diretoria espiritual dessa casa, a diretoria encarnada, os trabalhadores dessa casa, e já convidamos todos para conhecerem as redes sociais do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, visitando o seu Instagram, visitando as páginas do Facebook, do Grupo Assistencial Frei Anselmo, entrando no site, assistindo as palestras no YouTube, uma forma de colaborar com esta casa. E hoje, o nosso tema, mais uma vez, dando continuidade às reflexões acerca das mensagens contidas no livro Religião dos Espíritos. Esse livro foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor, Emmanuel. Esse livro ele surgiu a partir de estudos realizados durante as sessões públicas que eram realizadas em Uberaba, Minas Gerais. O espírito Emmanuel, ele teceu sábios comentários sobre questões do Livro dos Espíritos. Então, uma obra básica da doutrina espírita, organizada por Allan Kardec em 1857. Essas interpretações, elas são interpretações, na verdade, de respostas dos espíritos superiores e explanações sobre conceitos e premissas que constituem o espiritismo e expõem a necessidade de se compreender a grandeza que nos cerca. Com a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, esse autor espiritual, Emmanuel, ele enfatiza os ricos conceitos inseridos no primeiro livro da codificação, como verdadeiros valores morais que podem servir de guia e base e amor nos caminhos que nós humanos devemos trilhar para chegar, para nos encontrar com Jesus. Muito bem. E esse livro aí é interessante, um breve comentário do Emmanuel. Ele diz assim: leitor amigo, temos aqui um livro diferente. Nem literatura, nem artifício, nem propaganda, nem comentário ou dissertação. Ou interpretação minuciosa de um texto ou de uma palavra. É um simples comentários em torno da substância religiosa do Livro dos Espíritos, em cujo texto Allan Kardec fixou a definição da nova luz. E Emmanuel continua dizendo: desde muito aspirávamos a realizá-lo, e isso, com a permissão do Senhor, nos foi possível. Então, no curso das 91 sessões públicas para o estudo da doutrina, aqui comparecemos junto de nossos companheiros uberabenses, no transcurso de 1959, na sede da Comunhão Espírita Cristã nessa cidade. Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel aí, ele nos posiciona acerca dos objetivos do livro. Ele também comenta, que todo o processo no qual ele teve a oportunidade de trazer essas reflexões por intermédio da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Então, é um livro importantíssimo. Na época, Emmanuel, de alguma forma, ele era muito cobrado em relação a essa questão, de que
Kardec poderia estar sendo superado, ou coisas desse tipo, mas ele veio dizendo, ele sempre foi muito claro que, inclusive a Chico, que Chico deveria sempre seguir, em primeiro lugar, a Jesus e a Kardec. E se em algum momento Emmanuel falasse alguma coisa que não estivesse de acordo com Jesus ou Kardec, ele deveria abandonar, né? Abandonar ele, Emmanuel, e seguir Jesus e Kardec. Então é importante essas reflexões, né? Para que possamos entender, né? todo esse processo utilizado por essas entidades que têm a incumbência, têm a responsabilidade de nos trazer a doutrina. Muito bem. Essa mensagem, ela é a mensagem número 85, né, do livro Religião dos Espíritos. Essa reunião onde ela foi trazida por Emmanuel, ela aconteceu no dia 30 de novembro de 1959. E as reflexões foram acerca da questão 646 do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. A questão 646, ela está lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 1. E é perguntado para as entidades espirituais: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, ele continua, uma outra pergunta: será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Aí as entidades amorosas, né, os mentores respondem: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. E melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Disse-o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Então, aí já a pergunta, ela já abre campo para inúmeras reflexões, né, em relação a essa condição para se fazer o bem, né? Então, já de bate-pronto, as espiritualidades, os espíritos respondem que o mérito está no esforço que nós fazemos para fazer o bem, o quanto que nos sacrificamos para servir ao próximo. Então, o mérito começa por aí, né? Já começa por aí o mérito em se praticar o bem. Mas ele coloca também o quanto que o quanto nos aproxima de Deus, de Jesus, quando nós nos desapegamos. A palavra-chave aí seria desapego. Quando nós conseguimos nos desapegar, particularmente e principalmente das questões materiais. Vivemos numa sociedade capitalista onde se privilegia os bens materiais. Então, infelizmente, ainda somos medidos muito pelo que temos, pela empresa que temos, pela casa, pelo carro, então, pelo salário, enfim, são valores da sociedade atual ainda muito presentes nas pessoas, ainda são coisas ainda muito importantes para as pessoas. Porém, Jesus vem nos ensinar, né, a importância de amar ao próximo. E esse amor ao próximo, ele está totalmente ligado a esse desapego. Quando nós conseguimos nos desapegar das coisas materiais e dividir mais, compartilhar mais, nós já estaremos aí praticando esse amor. Não é um processo simples, é um processo que, conforme nos diz aí, né, nessa questão 646, vai exigir de nós um grande esforço, assim, uma quebra de paradigma, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude,
profunda. E isso, obviamente, que não acontece da noite para o dia, é um processo. Muito bem. Aí Emmanuel, ele, nessa mensagem, né, ele traz as reflexões acerca dessa questão 643. Aí ele diz assim: no grande minuto da experiência, disseste, desapontado, só vejo o mal pelo bem, não posso mais, fracassei, agora é parar com tudo. Fiz o possível, não me fales mais nisso, estou farto. É muito difícil, em tudo é desilusão. Sofri que chega, continue quem quiser, ninguém me ajuda, estou vencido, não quero complicações. O problema é dos outros, não sou santo, desisti, basta de lutas. Então, aí ele continua, entretanto, a sombra vencida é porta de luz maior. Se os amigos fugiram, a luta continua fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caístes, levanta-te, renovando e corrige a ti mesmo. E ele continua dizendo: não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias e, às vezes, por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. A vitória na crise é a vitória na crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorde o Cristo na derrota aparente. Humilhado e batido, supliciado e crucificado, torna o mundo em espírito, sem que ninguém lhe requeira a volta. E, materializando-se divino entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, longe de referir-se aos remoques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz seja convosco. Então, temos aí um cabedal enorme, né, de reflexões extremamente importante para todos nós. Né? Quando Emmanuel diz, né, que quando ele diz no grande minuto, né, isso é, naquele momento, né, porque a vida é feita de momentos, e as questões, a vida nos apresenta circunstâncias ali momentâneas, onde temos a oportunidade de agir, de atuar no bem. Porém, Emmanuel, o que ele coloca aí? Que logo na primeira frase, no primeiro parágrafo, ele coloca, que a pessoa fala, quando tem a oportunidade de dizer, eu só vejo o mal pelo bem. Quando não, a pessoa já fala, não posso mais, demonstrando aí um cansaço. Ou em outra circunstância, a pessoa fala, eu fracassei, não consegui. Né? Então, a pessoa, ela desiste, né? Desiste do desafio que está enfrentando naquele instante. Então, é importante nós comentarmos que Jesus está presente nas nossas vidas. Ele foi muito claro que o fardo com ele é muito mais leve. E o fardo de Jesus é o Evangelho, é a fé. Em face de qualquer momento, qualquer circunstância, nós sempre levamos o pensamento em prece, buscar no Evangelho o exemplo. O Evangelho é farto de exemplo, de vivência de Jesus, que deve nos servir de base, servir de referência. Em outra situação, a pessoa fala assim, agora é parar com tudo. Então, em muitos desafios, a pessoa prefere parar. Vamos parar por aqui, não vamos continuar. Quando, na verdade, ela deveria não desistir nunca. Então, a palavra não desistir, ela vai estar presente em todos esses parágrafos que Emmanuel nos traz. Então, parar jamais.
Nós temos ali um objetivo, nós temos ali uma oportunidade de crescimento. Aí ele diz assim, noutra situação, ainda nessa linha, fiz o possível. Quando a pessoa fala, já fiz o possível, para Deus nada é impossível. Então, não devemos desistir. Daí a palavra desistir novamente. Fiz o possível. Será que não tem outras possibilidades? Será que eu não devo continuar? Renovar as forças e seguir em frente? Noutra circunstância, a pessoa fala, não me fale mais nisso. Então, é a fuga. As pessoas têm a tendência a querer fugir de uma situação desafiadora. Então, precisamos estar atentos a tudo isso. Noutra situação, a pessoa fala, estou farto. Então, a pessoa muitas vezes se estressa, surta, não quero mais, e abandona a experiência, abandona aquele desafio. Muitas vezes estamos falando aqui de estar cuidando de pessoas, de estar fazendo bem, estar fazendo a caridade, estar fazendo um trabalho numa casa espírita. Não posso desistir. Noutra circunstância, a pessoa fala, é muito difícil. Estamos num planeta de provas e expiações. Né? Ninguém disse que ia ser fácil. Então, estamos aqui justamente para a lapidação do nosso espírito, a depuração da nossa alma. Estamos aqui tendo a oportunidade de, ao término dessa encarnação, voltarmos para o mundo espiritual numa condição muito melhor. Aí ele diz também que em tudo é desilusão, deixando claro aí uma postura de desilusão, de descrença, de não acreditar, que não há postura também adequada para aquele que é cristão, para aquele que se propõe a seguir os passos do Mestre. Quando ele diz, sofri que chega. Então, nós não temos condição de determinar qual que é o limite dos nossos desafios. Então, vamos trocar a palavra aí, sofrimento por desafios. Os desafios são as oportunidades que a vida nos oferece para o nosso progresso, para o nosso crescimento. É vencendo os desafios que nós vamos galgar, né? Novos degraus, alguns degraus, na nossa jornada evolutiva. Muito bem. Aí ele coloca que as pessoas podem, Emmanuel coloca, que as pessoas podem dizer, continue quem quiser. Isto é, transferindo a responsabilidade que deveria ser sua para outrem. Né? Deixando, então, muitas vezes, a equipe, o grupo, conta com o nosso trabalho, conta com a nossa tarefa. E nós desistimos, não podemos. Cada ser humano, cada indivíduo aqui na Terra, ele tem um objetivo reencarnatório, ele tem uma importância na construção do reino de Jesus aqui na Terra. Então, quando um desiste, algo deixa de ser feito, ou então é retardado esse progresso. Quando ele diz aqui também, ninguém me ajuda, né? É uma tendência das pessoas reclamar, né? Reclamar que não estão recebendo a colaboração. Pode ser que aquela tarefa é sua. Você tem o potencial, a capacidade de fazer. Se aquele irmão, aquela irmã não se conscientiza que precisa ajudar, de que se ela colaborasse, o trabalho sairia mais fácil, talvez, né, talvez não precisasse pedir ajuda. Né? Mas nós devemos contar, em primeiro lugar, com a nossa capacidade e com o nosso esforço. Outra questão que Emmanuel coloca, a pessoa pode falar, eu estou vencido. Eu estou vencido. Então, não existe essa situação de estou vencido. Né? Nós precisamos sempre renovar as forças por intermédio da prece, da oração. Nós precisamos sempre seguir em frente. E muitas vezes as pessoas podem dizer assim, eu não quero complicações. Então, é uma tendência também muito forte das pessoas fugirem dos desafios. Isso é muito comum, as pessoas não assumirem, não aceitarem os desafios. E dizer que não querem complicações, isso é, também não quer se comprometer. Porque
Seguir a Jesus significa se comprometer, significa trazer para si a responsabilidade da tarefa em prol do próximo. E a grande maioria da humanidade ainda não tem essa consciência, a consciência do seu papel perante a humanidade, do seu papel perante o próximo. Outros dizem, Emmanuel coloca aqui, ainda continuando nesse pensamento, ele diz assim, né? As pessoas costumam dizer, eu não sou santo, né? Então, dizendo que se colocando, né, que tem o direito, né, de desistir, de não seguir em frente. Então, são tudo subterfúgios, são tudo fugas, né? Fugas que Emmanuel nos diz o seguinte, Emmanuel, ele coloca que para todas essas questões, né, todas essas posturas, ele diz assim, entretanto, a sombra vencida é a porta de luz maior. Então, quando nós conseguimos vencer essas posturas negativas, essas até influenciações negativas que recebemos, essas sugestões, muitas vezes, né, que vêm de entidades que não têm interesse no nosso crescimento. Ele diz ainda, se os amigos fugiram, continua fiel ao bem. Então, muitas vezes, ficamos sozinhos na tarefa. Ficamos sozinhos. Ficamos com aquela incumbência, a carga de trabalho aumenta, o tempo de conclusão vai se estender um pouco mais, mas o que o benfeitor espiritual recomenda é que não desistamos da tarefa. Ele diz ainda, se tudo é aflição em torno, não desanimes. Porque é comum nós, particularmente no trabalho, no bem, surgirem situações difíceis, desafiadoras, né? E ele nos recomenda que não desanimar nunca, porque faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Os desafios que surgem, as circunstâncias desafiadoras. Ele continua, se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Então, aí ele está nos recomendando a oferecer a outra face, como Jesus nos recomenda, que oferecemos a face do bem. Aí ele continua, se caíste, levanta-te, renovado, e corrige a ti mesmo. Então, não devemos ficar frustrados, se por algum motivo, alguma circunstância, optarmos por desistir e parar. O importante é renovar as forças e recomeçar, dar continuidade no trabalho, dar continuidade na tarefa. Porque Emmanuel diz assim, que não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nisso ou naquele grande momento chamado crise. Então, as crises, os desafios que surgem, são o combustível para a nossa mudança. É enfrentando os desafios, as dificuldades, que nós vamos promover as grandes mudanças, as grandes transformações tão necessárias para o nosso progresso. Emmanuel ainda complementa dizendo assim, que é a vitória na crise que nos confere a mais ampla capacidade. Então, é vencendo cada crise, porque voltamos a dizer, vivemos no planeta de provas e expiações. Então, os desafios, eles vão se renovando. A cada dia, a cada momento, vencemos uma crise, fechamos uma etapa, surge outra sequência de desafios, de possibilidades, de oportunidades. E ele diz assim ainda, né? Se pede roteiro para virar, recorde o Cristo na derrota aparente, porque Jesus, quando foi crucificado, aqueles que o crucificaram achavam
que ali era o fim, né? Achava que era o fim. Porém, como diz Emmanuel aqui, mesmo humilhado e abatido, supliciado e crucificado, ele volta ao mundo em espírito, sem que ninguém lhe requeira a volta. Ninguém chamou ele de volta, né? Mas ele voltou, né? Ele voltou materializado, né? Um ser divino, como ele é, um ser transcendental, voltou entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado. E ele acentua que, longe de referir-se aos remorques e tormentos da véspera, já começa o trabalho dizendo simplesmente: a paz seja convosco. Então, esse é o exemplo que Emmanuel nos traz, esse exemplo maravilhoso de Jesus, que não guardou rancor, não guardou ódio, foi traído, e ele, de forma alguma, em nenhum momento, ele demonstrou estar magoado com os companheiros, simplesmente retomou a tarefa. Então, meus irmãos, que possa ficar para nós o exemplo do Mestre, o exemplo de renúncia, o exemplo de transformação, e que possamos seguir em frente, firme, de cabeça erguida, tendo sempre Jesus como nosso modelo, sempre Jesus como nosso referência para as decisões e para as nossas atitudes. Então, que Jesus nos abençoe, sigamos firme e forte na fé. Graças a Deus.